E aí galera, bom dia. Vocês estão vendo a gente de carro hoje, né, cara? Eu e o Junão aqui. Mas, cara, a história é bem bacana. Vamos lá. Observar algumas diferenças nos movimentos de algumas tarefas diárias e eu comecei a observar na fala. Aí nisso a gente começou a ir atrás de alguns médicos aqui em Jundiaí. Foi quando foram pedidos alguns exames e foi constatado, diante do que a gente tinha de exame, que o Ju ele era portador do ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica. E aí, nos últimos meses, ele parou de pilotar, porque ele não estava conseguindo mais o movimento de embreagem. Então, desde então, eu percebo que o Ju, por conta da moto, ele tem ficado um pouquinho mais para baixo, porque ele tinha perdido um pouco dessa liberdade de se movimentar com a moto. Galera, a gente chegou aqui num lugar que tem um serial killer, velho. Isso aqui, ó, olha que galpão da hora, que é bacana, assim. E tem um cara que vai resolver esse problema aí, né, Junão? Cadê ele? Cadê o serial killer, velho, que vai pegar e dar... Cola aí, Vardir. Qual vai ser de hoje? Que ferramenta que a gente vai usar? Que isso? É isso aí que você vai usar? Ah, depende da moto, a gente põe também, né? Senão a gente só usa isso aqui. Meu nome é Baidir, eu sou da Old Trouble Classic and Custom, oficina aqui de Jundiaí, São Paulo, restauradora de motos antigas, customizadora, instaladora de acessórios também, de Harleys e geral aí, de motocicletas. Também temos como hobby aí tocar na banda Ted Nicotine e os Alcatrões. A gente acabou trazendo a moto aqui do Junão e a gente vai fazer agora o milagre da transformação. Transformação, é isso aí. É isso aí. Bora lá ver? Não. Então, não sei se a galera conhece, mas essa aqui é a embreagem automática para Harley Davidson. Tem alguns fabricantes americanos aí. Essa aqui é da EFM. Essa aqui ela funciona que nem uma mobilete, mais ou menos, mal comparando aí. É só acelerar que ela anda. Você não precisa apertar a embreagem. Você troca de marcha normal, mas não precisa apertar a embreagem. Você já fez alguma dessas antes, Valdir? Jamais, mas vamos fazer hoje e vamos botar pra andar aí. O Junão vai voltar a rodar como deve ser, como nunca devia ter parado. Junão, amigo de longa data aí, já acho que uns 10 anos já que a gente se conhece e se conhecia de outras coisas e veio a se encontrar muito tempo depois aí no Los Condes, né? Começamos a rodar junto e ele teve, infelizmente, esse problema que ele teve, que aconteceu com ele, mas que ele supera de uma forma legal pra caramba. Então a gente conseguiu achar uma embreagem que ela funciona com alta rotação, é como se fosse uma embreagem automática de um automóvel ou das scooters de antigamente, que você não precisa acionar a embreagem para que a moto ande, você só precisa aumentar o giro dela para ela começar a andar. Quando chegou no Brasil, parecia uma criança. Quem foram né, os dois, o Flávio e o Júnior, buscar. E quando chegou a peça, ele já queria trazer pro Baidir. Foi tudo assim, muito rápido. Então, eu acho que
se você for ver esse último mês pra gente foi excepcional, não tem nem o que falar. Aqui no Brasil eu desconheço, né? Eu até acho que isso abre aí um leque bem grande para quem precisa, para quem de repente parou de andar de moto por alguma outra razão de mobilidade. E essa embreagem ela permite que você troque de marcha sem o uso da embreagem. O Baidir tá com o secador ligado, é isso? Botar uma moto aí, cara? Aqui é banho, né, banho tosa. Então beleza, aqui ó, a gente tem a embreagem já fora, tá? A embreagem original. E agora a gente vai para a instalação da automática. E o problema do Ju, ele pegou a fala que é de fonte bulbar, então a fala dele foi mais comprometida e um dos membros também, que é a mão esquerda. Ele faz um tratamento hoje, rodeado de bons profissionais, que a gente tem que falar que é da Brela, de São Paulo. Tem a fono, que é a Adriana, nutricionista, fisioterapeuta respiratório e médico. Desde que o Ju começou a tratar, ele levou a vida dele do mesmo jeito. Sempre com os amigos por perto, que nunca deixaram a peteca cair. E aí, nos últimos meses, ele parou de pilotar, porque ele não estava conseguindo mais o movimento de embreagem. Então, desde então, eu percebo que o Ju, por conta da moto, ele tem ficado um pouquinho mais para baixo, porque ele tinha perdido um pouco dessa liberdade de se movimentar com a moto. Rolou um estresse, rolou um estresse, rolou um estresse, legal. Ansioso. Você sabe que nunca dá aquela perfeição, daquele mundo perfeito, aquela coisinha de historinha de princesa. Tem que ter um problema. E a gente passou agora por um pouco de emoção, porque o Baidir tinha acabado de montar a embreagem. Na hora que foi colocar a tampa da primária, não fechava, não dava encaixe. Cara, o coração bateu forte, o João quase infartou. Aí o que aconteceu, cara? Fomos descobrir aí que tinha uma porquinha que estava virada para um lado e tinha que estar virada para o outro. Conclusão, o Baidir está recolocando agora. E acho que agora vai, hein? Vai. Agora vai. Mais um pouquinho ainda? Ó. Olha a distância aqui que fica aqui, ó, entre a tampa e a carcaça da lateral do motor aqui. Nunca é plug and play, na verdade é plug and pray, né? Você tem que rezar para que o negócio dê certo. E não foi diferente. Instalamos a embreagem e vimos que ela estava pegando na carcaça, na tampa lateral da primária, mas existia sim no manual do fabricante uma dica que isso poderia acontecer em alguns modelos e que era só realmente rebaixar um pouco os ribs ali da tampa e que daria certo. Olha, cara, ainda bem que a gente fez os testes, hein, bicho? Se fosse naquela, não, vou montar assim que eu sei que vai dar certo. Ia se fuder, a primeira ligada ia quebrar essa porra toda aqui. A moto, pra ele, traz uma coisa que é difícil explicar. Porque liberdade ele tem em qualquer momento, mas a moto é uma liberdade a mais. É como se ele pudesse... como se ele fosse dono da própria vida a partir do momento que ele está em cima da moto, e não depende de doença, não é nada de doença que vai pegar ele ou não. Parece que ele naquele momento ele é igual a todos. Forte. Tá girando, Junão. Eita, nós tá quase, hein? Caraca, Junão. Vocês estão vendo esse silêncio? Tá terminando, cara. Aí tá todo mundo silêncio, sabe por quê? Tá tenso, cara, tá todo mundo querendo ver pronto. Aí tá aquele silêncio. A gente tá com fome.
Valdir, montou aí, agora foi, né, cara? Cara, nós vamos dar uma partida inicial, eu espero que esteja tudo bem. Depois de quase uns 3 meses, 3, 4 meses que o Junão tá sem andar de moto, ele vai voltar a andar de moto com a gente. Outra que é uma novidade pra gente, ver uma embreagem dessa aí funcionar. E outra que a gente tirou o Valdir da casa dele fim de semana, deixou o filho em casa, a mulher, tudo pra vir aqui fazer isso aí, cara. Faz parte do meu show, rapaz. Aí, ó, podia estar ganhando dinheiro tocando com o pé de nicotina, mas tá aqui. Podia estar vendendo droga, mas tá aqui. Podia estar roubando, matando, mas tá aqui. Mas tá aqui, trocando embreagem. Galera, óleo mineral, hein? Outra dica aí, não usa óleo sintético aqui, hein? Isso até já a Harley já diz e o fabricante da embreagem ainda sustenta essa informação. Não use óleo sintético, use óleo mineral. 20W50 de preferência, tá? Que é o óleo que sai da fábrica. Falta pouco, Junão, caraca. É muita poeira aqui, Junão. It's done. Tá feito, agora é testar, cara. Quer ir lá pra rua? O que você quer fazer? Quer comemorar. Ah, é? Tá acabando aí. Agradecer primeiro o Valdir aqui do Old Trouble, esse é o cara, né, Junão? Meu, agora vamos dar um rolê aí. Valeu, gente. Vamos testar a máquina. Show. Aí, Viva! Olha o Junão na estrada de novo. Junão de volta, cara. E as pessoas são muito boas que estão próximas a nós. Eu tenho o primo dele que viu, encontrou essa empresa, resolveu muita coisa pra gente lá nos Estados Unidos. Quando chegou aqui, o Valdir que se dispôs já desde o início, ele já tinha falado antes, cantado muito antes a bola. Você tem noção do que você acabou de fazer, velho? Ah, cara, tô feliz pra cacete, velho. Eu dei mais quantos anos de vida pra ele? Uns 40? Que vem os próximos 40. Não, eu tô feliz pra caralho. Parece que tô feliz. A storm washed my heart in winter. I could feel the ivies dragging me down, and heard the voice of 1,000 mills. And I read prayer, son, and I kept on moving with my life dream, holding on anything that shines. Remembered who I really am, to emerge in darkness. Now I am free to love you and love me. Breathe again. Now you are with me. I'm gonna show you everything to set us free. Quero que você escreva aqui pra mim em uma palavra que não vale ser de verdade. O que significa moto pra você?